Gente, antes de começar essa análise bíblica, eu preciso falar uma coisa muito séria. Eu assisto a série The Chosen, eu gosto da série e eu também recomendo. Mas eu não troco uma série pela Bíblia. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que confundem representação artística com erros bíblicos. Às vezes as pessoas querem ser tão rígida, tão santarrona, que acaba misturando tudo. E no final nem entende texto bíblico com profundidade. Existe algo chamado licença poética. Licença poética é quando o autor tem liberdade para imaginar detalhes que a Bíblia não descreveu, mas que poderia ter acontecido. E também existe o anacronismo. O anacronismo é quando você pega algo da realidade de hoje e coloca dentro de um contexto antigo. Por exemplo, se alguém mostrasse o apóstolo Paulo escrevendo uma carta como se fosse numa folha A4, dobrando e colocando no envelope moderno, isso seria anacronismo. Na época era pergaminho, outro material, outro jeito de escrever, outro contexto. Outro exemplo é aquele famoso quadro de Dom Pedro, proclamando a independência. No quadro ele aparece imponente, com roupa elegante, montado num cavalo forte, cercado de soldados organizados. Mas historiadores dizem que provavelmente a cena real foi bem mais simples. O quadro não é mentira, ele é representação artística do momento. A série faz algo parecido. A Bíblia diz: Jesus ficou alguns dias em Samaria, mas não descreve cada conversa, cada reação dos discípulos. A série imagina esses detalhes. Isso não significa substituir a Bíblia, significa representar. A Bíblia é autoridade, a série é ferramenta. E agora que isso está claro, vamos entender o que realmente aconteceu espiritualmente na cruz. E continua assistindo, porque o ponto mais profundo da cruz, muita gente nunca percebeu. E ele está no final. A Bíblia diz em Isaías 53:5: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Aqui começa algo espiritual. A cruz não foi apenas sofrimento físico, foi substituição. Ele estava tomando o nosso lugar. Enquanto o mundo via um homem sendo crucificado, Deus estava realizando uma troca espiritual. E ainda continuando aqui na Bíblia, 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso é profundo. Ele não apenas carregou o pecado, ele foi tratado como pecado. Ali estava o peso da humanidade inteira. Então vem o momento mais forte, aonde Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 26:46. Isso não foi fraqueza, foi o peso espiritual da separação causada pelo pecado. Ele estava pagando um preço completo. E a Bíblia diz em Mateus 27:51 que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu separava o santo dos santos. Quando ele rasga, significa acesso. A cruz não foi derrota, foi abertura de caminho. Então, quando assistimos a série, nós nos emocionamos. Mas quando lemos a Bíblia, nós entendemos. A cruz foi substituição, sacrifício, justiça satisfeita, acesso liberado. A série pode nos ajudar a visualizar, mas a palavra que revela o significado eterno. E se o véu foi rasgado, por que ainda tem gente vivendo como se estivesse separado de Deus? E se esse conteúdo te ajudou, já deixe seus comentários aqui e nos siga, porque nos próximos vídeos nós vamos analisar outros pontos que quase ninguém percebeu na história da crucificação. Porque a Bíblia sempre tem mais profundidade do que a gente imagina.